Existem 5 estratégias de dieta que qualquer pessoa tem que saber. Essas 5 aqui todo mundo tem que ter claro na cabeça. Então já clica no gostei, se inscreva no canal, porque a estratégia número 6, mas não é a 5, mas tem a 6ª, que é a mais importante de todas, que é comprar o meu curso de dieta que vai lançar em setembro. O link está aqui nos comentários, muito bonitinho, no grupo do Telegram. Só lá eu vou soltar o link. Mas vamos para o nosso número 5, que é o cálculo correto dos macronutrientes. Qualquer pessoa tem que saber disso, pessoal, de verdade. Quando a gente fala disso, já aconteceu até de aluno mandando feedback. Ah, Leandrão, então tudo se baseia em macro. Não, senão não teria curso de dieta. Agora você vê que o vendedor, ele tá presente, ele é maldito. Não, tô falando sério. Não é tudo, lógico que não é. Pô, 4 anos de faculdade de nutrição, pelo amor de Deus, vamos resumir em macro o negócio. Mas o macro, para nós que somos saudáveis, estamos bem, estamos querendo mudar o nosso físico, é a base da pirâmide, tá? Nessa situação, lembrando, paciente com problema renal, aí é outra história, vai contar macro, vai matar o cara. Mas aqui nós vamos começar contando os macros. Então vamos lá, proteína, mais ou menos falando, entre 1,6 a 2 gramas quilo, gordura, mais ou menos, entre 0,4 a 1 grama quilo, e carboidratos para bulk, tá? 4 gramas quilo para cima, para cutting 2 gramas quilo para baixo. Normalmente, tá? Por favor, isso pode variar. Vamos trabalhar com um indivíduo que tem 40% de gordura. Provavelmente ele vai trabalhar com 1 grama quilo de proteína. Ele pesa 150 quilos, já é muita proteína para ele, para pouca massa muscular. Mas, novamente, isso aqui é uma ideia. Então, assim, o importante é que você entenda como calcular os macronutrientes da sua dieta. Quando você calcular e comer isso de alimentos saudáveis, aí você começa a dar aquela incrementada. Porque às vezes vem um aluno e fala assim, o que você acha que é mais importante? O carboidrato no pré-treino ou no pós-treino? Tá tudo bem. Você tem dieta? Não. Eu estou comendo mais ou menos instintiva. Não. Não é o tipo de preocupação para o momento. Legal você mostrar o interesse em querer melhorar. Isso aí, isso vai mudar a tua vida, o teu interesse é melhorar a tua vida. Por isso você vai ficar nesse vídeo até o final, 10 minutos, pô, vai mudar a tua vida. Vai valer a pena, tem que saber essas 5 aqui, é o mínimo. Professor chato esse, hein? Só que se você não tem a base, não tem como você subir. Né? Como é que eu vou pensar no degrau 3 se eu estou no degrau 0? Porra, legal, hein, Leandrão? Então eu tenho que tornar o negócio escalável, passo 1, passo 2, passo 3 e assim sucessivamente. Por quê? Um fisiculturista, quando quer ganhar peso, ele vai comer o quê? Arroz integral, batata, frango, queijo. Quando ele quer perder, a mesma coisa. Ou seja, comer saudável não é o suficiente. Nós precisamos de quantidade. Então tem que saber calcular os macronutrientes. Número 4. Você não pode deixar de ter o conceito de dieta de transição. Olha, sei lá, 2/3 que eu vejo trocando ideia com alunos iriam errar nesse momento, a qual eu não permito, claro. Você está no bulk, então você está comendo muita caloria, aquela coisa gostosa, fantástica. E aí você vai mudar para o cut. Só que no bulk você ganhou tecido, você melhorou testosterona, você melhorou tireoide. Então o seu metabolismo está lá em cima, você está treinando pesado pra caramba e tal. Então o seu metabolismo, na matemática ali, já não atende mais. Se você fizer a equação de Harris, calcular tudo aquilo ali, e descobrir meu TMB e tal, não serve mais. Por quê? Porque você está num estado diferente, você não está comparando, você não está colocando a forma do indivíduo normal, você está colocando a forma de um super indivíduo. Ou seja, ela vai ficar subestimada. E aí quando você entrar no cut, você, por exemplo, estava comendo 4.000 calorias. Estou chutando uma besteira aqui. E aí com essas 4.000 calorias, seu peso estava estável. Você estava no final do bulk, já tinha parado de ganhar peso. Ou seja, você está comendo 4.000 e não está ganhando peso é porque você está gastando 4.000. Aí você faz a conta no computador e aponta como 3.000. E aí você vai para 2.500, porque você aprendeu que é 500 de déficit. Só que você abriu 1.500 de déficit real. Aí você perde massa muscular. O mesmo acontece, o contrário. Eu terminei o cut, aí meu metabolismo está lá embaixo, porque o meu organismo regulou para baixo, que ele não quer que eu morra. Né? Algumas pessoas querem que você morra, mas o seu organismo não. Então ele vai regular para baixo e você tem que entrar com a caloria aos poucos, para não machucar. Tem que entrar devagarinho. Então vai colocando as calorias aos poucos e aí você não vai ferrar com o teu físico, você não vai embaçar tudo. Quantas pessoas não passam do cut para o bulk, em 2 semanas o shape embaça inteiro? É normal que dê uma embaçadinha, mas não muito. Então, dieta de transição. Leandro, já ensinou dieta de transição? Já. Lembra de procurar, Leandro, tem mais tempo, vou comprar o curso. Número 3, o ciclo de carboidratos. Então, olha só, é muito diferente do que o pessoal acha que vai acontecer, mas muito diferente. Talvez o maior erro seja aqui.
Vamos dizer que você coma 200 gramas de carboidrato por dia, beleza? Então você tem ali 1.400 na semana. Vamos assumir que um dia você come 300 e outro você come 100. No final de 2 dias você comeu 400 gramas. Se no outro exemplo você comia 200 gramas em cada dia, você também comeu os 400 gramas. Ou seja, no final do mesmo número de dias analisados, você vai ter a mesma ingestão. Ah, Leandro, mas aí 7 dias é ímpar e tal. Tudo bem, uma hora vai ficar equivalente. Você não vai morrer depois do 7º dia. Então, você vai consumir a mesma quantidade, a diferença você vai variar entre altos e baixos. Podemos fazer outras distribuições? Claro, né? Então, isso vai acelerar a queima de gordura? Não. Isso vai melhorar o catabolismo muscular? Não. Então, para que serve o ciclo de carboidratos? Vamos dizer que eu estou trabalhando com um aluno que ele vai fazer um teste de aptidão física. E aí, 3 vezes por semana, ele tem os específicos da modalidade. Sei lá, barra fixa, natação, abdominal remador, corrida, etc. Nesses 3 dias, eu posso jogar a caloria dele muito lá para cima, para ele ter um excelente rendimento, e nos outros dias lá embaixo, para que ele, nesse dia não precisa de tanta disposição, né? Porque o aluno não vai viver também, é ele que se dane. Não, mas nesse dia ele não precisa tanto como no dia de treino, só que ele ainda precisa emagrecer, porque emagrecendo ele vai melhorar a marca de barra fixa, a marca de corrida, a marca de natação, a marca de abdominal, etc. Então, ele vai ficar em hipocaloria, ele vai emagrecer, só que ele vai ter disposição para treinar. Então você pode fazer um ciclo de carboidratos, deixando o total semanal o mesmo, o resultado será o mesmo, mas você pode escolher o carboidrato alto para 1 ou 2 músculos que você tem mais deficiência. Mas isso, pessoal, tem que ver se há uma real necessidade, tá? Muita gente, não, tem músculo fraco, vou colocar. Às vezes não precisa. Mas o que eu mais vejo o pessoal achando é que ciclo de carboidratos é assim, eu vou comer num dia muito, aí eu ganho massa muscular, e no outro dia eu como pouco e perco gordura, e em um ano eu tô fisiculturista, Ronnie Coleman, Mr. Olympia, sunguinha atoladinha, e vou ser campeão. Não funciona assim, infelizmente. Senão já tinha erradicado a baixíssima, ridícula quantidade de massa muscular que algumas pessoas têm e buscam melhorar. Estratégia número 2 que não pode faltar, tá? O ajuste energético. Lembra do que eu falei? Você está em bulk, você está comendo mais, o seu metabolismo vem subindo. Você constrói tecido, você dá substrato para o seu organismo, aumenta a testosterona, aumenta a tireoide. Cada vez você treina com mais carga. Então, quer dizer, vem subindo. Se você calcula os teus macronutrientes que eu ensinei lá no começo e não atualiza isso quando você estagnar, você vai ficar estagnado para sempre. No cut é a mesma coisa. Você reduz a caloria, o seu corpo não quer que você morre. Então ele tende a reduzir e equivaler ao que você ingere para parar a perda de peso. Então você precisa fazer o quê? Ou você adiciona mais cardio, ou você ajusta alguma coisa a mais na dieta, senão você vai ficar estagnado e não vai sair. Aí tem gente que pega e fala, vou aumentar o termo, porque não está respondendo. Aí toma termogênico para dentro. Não é assim que faz. Você tem que reduzir a ingestão de calorias, ou no bulk, subir a ingestão do carboidrato, tá? Proteína e gordura, pode deixar quietinho lá, não precisa mexer não. Mexe no carboidrato. E o nosso número 1 é que às vezes quando você realmente estagna e você fala, não tem mais caloria para tirar, não consigo mais aumentar o cardio, não consigo diminuir a caloria e eu não estou tendo resultados da perda de gordura corporal. O que eu faço? Aí existem outras 3 estratégias, tá? Muito importantes, porque se você tentar prosseguir, vou reduzir a caloria, não dá para reduzir, mas eu estou morrendo de fome, uma indisposição do demônio e eu quero continuar perdendo gordura, só que eu não estou conseguindo. Insustentabilidade. Não sustentabilidade, sei lá se existe essa palavra, mas sem sustentabilidade na dieta. Então existem 3 estratégias para você sair desse buraco. Principalmente se você errou na contagem de macros e começou muito baixo as calorias. Você vai estagnar mais rápido num cut. Então dá uma olhadinha nessas 3 estratégias aqui, né? As 3 estratégias são boas, mas uma delas pode solucionar o problema com simplesmente um final de semana. Agora te interessou, né? Que você gosta de coisa fácil, então tá aqui.